Boa noite, Viviane. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos ao canal UCI, Unindo e Compartilhando Ideias. E hoje nós temos um assunto bem legal, bem assim, eu acho que vocês vão gostar muito desse assunto, que é sobre autossabotagem, né? A gente vai falar um pouquinho como a gente se autossabota o tempo todo. Sejam bem-vindos, quem for chegando, e vamos descobrir hoje, então, o que é essa habilidade emocional, o que é esta autossabotagem, quem são essas criaturas, o que elas fazem com a gente e o que a gente faz com elas. Como que nós desenvolvemos isso em nós, como que nós nos aperfeiçoamos uma e nos libertamos da outra, né? Então, como a gente sempre fala, traz papel e caneta, porque o assunto vai render. Eu não vou dizer traz a linha e as agulhas, porque até daria para fazer um tricô, mas melhor trazer a caneta e o papel, né? É isso aí. E quem está chegando aí, deixa um oi para nós nos comentários, como vocês já sabem. Se vocês não deixarem like, não derem coração, não escreverem oi nos comentários, a gente não sabe quem está aí. E o nosso querido Facebook também não nos reconhece, então também não coloca o nosso vídeo para outras pessoas olharem. Então Exatamente. É muito importante que vocês curtam, compartilhem, para que esse assunto chegue ao maior número de pessoas possíveis. Verdade. Bom, meninas, o que a gente vai falar então? Nós vamos falar sobre habilidade emocional para acabar com a autossabotagem. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Todas nós possuímos, todo mundo possui a inteligência emocional. Nós somos seres magníficos. O ser humano é uma maravilha. Ele só não sabe disso ainda. Né? Mas nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos, mas a gente não se dá conta disso. Dentro da nossa imperfeição, nós somos perfeitos, né? Nós somos perfeitos. Mas a gente não entendeu isso ainda, a gente não sabe, né? Então, uma grande maioria de nós tem essa dificuldade em aceitar, em compreender, em reconhecer que sim, nós somos especiais, cada um do seu jeito, né? Então, aprender a gerenciar as nossas emoções e não permitir sermos dominadas por elas é o fator determinante para a nossa felicidade. Vocês sabem disso? Se sabem, vamos lá, gente, vamos aprender a dosar, né, as nossas emoções. Né? A gente fala controlar, mas vamos começar então com doses, pequenas doses diárias, né? De controle das nossas emoções, para nós irmos nos melhorando em todos os aspectos, tá? Alessandro, boa noite, Alessandro, bem-vindo. Na realidade, é nos dar conta de como olhamos essas emoções. Se nós olhamos essas emoções de forma positiva ou de forma negativa. O que a gente faz com essas emoções? Né? A gente só reclama delas, a gente não se dá conta, ou a gente sente, se dá conta do que está acontecendo e para assim, não, o que eu posso fazer de positivo com essa emoção que está acontecendo agora? Porque a emoção, ela está no subconsciente da gente, a gente vai sentir, mas o que a gente faz com essa emoção? Então, isso a gente vai falar um pouquinho hoje, de como lidar com as emoções e os nossos sentimentos, olhando eles de forma positiva ou negativa. Exatamente, então, continua muito válida para nós, tá? Aquela... a grande frase, né, que Sócrates deixou para nós, que
eu acho que é o primeiro passo para a gente terminar com a autossabotagem, né? Qual é a frase do filósofo grego que deixou para nós? Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos urgentemente colocar em prática o autoconhecimento. Isso não é modinha, isso não vai passar. A gente precisa se autoconhecer para aprender a gerenciar as nossas emoções. Porque quando a gente sai, a gente costuma dizer assim, a pessoa saiu fora de si, né? Ela surtou, saiu fora de si. Ela não sabe gerenciar as emoções dela. Ah, mas né, isso... Gente, isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Existem situações na nossa vida que a gente perde o prumo, vamos dizer assim, se a gente não estiver desenvolvendo o nosso autoconhecimento. Isso acontece. Isso está acontecendo em todos os momentos, principalmente agora, nessa fase que nós estamos vivendo. Nos comprometer em nos conhecer para aprender a cuidar das nossas emoções, porque, como a Viviane falou, a emoção vai pelo positivo ou vai pelo negativo, né? Então, assim, se vocês estão gostando desse assunto, se esse assunto faz sentido para vocês, lembrem de deixar aí um like, um coração para nós, e, se for possível, compartilha com mais pessoas a nossa live, o nosso assunto, porque esse momento que nós estamos vivendo é um grande chamado para o autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer para nós nos curarmos, para nós sabermos como passar esse momento complicado que nós estamos passando. Nós precisamos nos conhecer. Então, o que é autossabotagem? Afinal de contas, o que é isso, né? A autossabotagem, ela é definida pelo medo que nós temos de correr riscos, o medo de assumir responsabilidades, né? Isso é autossabotagem. O que acontece? A gente trava. A gente trava. A gente começa a suar frio nas mãos, né? Começa taquicardia, né? Então, tudo isso são sintomas de que a gente está aí entrando num caminho para começar a se auto-sabotar. Quando aparece uma nova oportunidade, né? Quando eu preciso participar de alguma coisa que eu nunca participei. Então, a gente, né, começa os monstros mentais aí. Né? E agora, a Vivi vai falar para nós aqui alguns exemplos, né, Vivi? Porque tem tantos, né? Então, a gente pegou alguns, separou alguns aqui para compartilhar com vocês, tá? Aqui a gente estava falando, né? Recusar uma oportunidade por achar que não tem capacidade, né? Então, eu conheço um caso, uma menina que ela foi indicada para um serviço que ela sairia super bem, mas disseram, né, para ela, alguém disse assim, mas será que você é capaz? E ela acabou duvidando e ela desistiu de pegar o serviço. Ela desistiu de pegar o emprego. Logo nessa época que é tão difícil, né? Mas ela desistiu. Ela não se achou capaz, então ela se auto-sabotou, né? Então, cuidado com o que as pessoas dizem para você. Não fique ouvindo também tudo que os outros dizem, porque só reforça um sentimento que talvez seja no fundo da sua alma, e aí você coloca para fora, é bem verdade, eu não tenho capacidade, então eu não vou. É autossabotagem. Teste primeiro. Vai, faz. Lá, quando tu estiver fazendo, tu vai saber se tu é capaz ou não. Outra, deixar de suprir suas próprias necessidades por pensar que não precisa daquilo. Quem já fez isso aí? Quem já diz assim... e assim, mas eu não preciso. Preciso de uma roupa nova. Não preciso, vou dar para fulano. A mãe, por exemplo, né, dava muito para filho, né? Aí a mãe veste o filho, veste o marido, veste a família inteira, mas não se cuida. Preciso ir no médico. Não preciso de médico.
Não precisa. Ah, fulano precisa mais do que eu. E aí você não vai se autocuidando, que é a saúde, né? Saúde física, né? E aí você se deixa para trás, quando você está doente, porque você não se cuidou, não se deu prioridade, não achou as próprias necessidades, né? Você vive em função do outro. Outro, diminuir a importância de uma responsabilidade para fazê-la depois, procrastinando. Você precisa fazer uma coisa importante, você precisa resolver problemas que demandam uma certa burocracia, né? Você sabe que eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que ir para outro, eu tenho que ir em mesmo órgão público, né? E a gente vai deixando essas pendências na nossa vida. A gente vai procrastinando. Você precisa estudar para um concurso público, sabe que precisa para galgar uma vaga melhor numa empresa. Você está dentro de uma empresa, você quer crescer, você precisa estudar, precisa se dedicar um pouco mais para conseguir aquela vaga que você quer, mas você não se acha capaz de fazer aquilo e acaba procrastinando. Não, depois eu faço, depois eu estudo, depois eu vejo, depois eu resolvo, e aí procrastina, e aí isso é autossabotagem. Nunca terminar seus projetos, parando no meio do caminho, por acreditar que já vai fracassar de qualquer jeito. Esse é o pior, eu acho. Porque assim, a gente só vai saber se a gente fracassou ou não tentando. E mesmo assim, a gente tenta até ali. E aí, quando vem os primeiros obstáculos daquele trabalho ou daquele empreendimento, a gente desiste. Isso é bem do ser humano. Dizer assim, não, eu não dou para isso. Gente, há muito tempo atrás, a Cris Capone está aí para falar que eu disse que eu não servia para venda. E eu vendi roupa por quase 12 anos. E eu sempre disse para mim que eu não tinha dom para venda, que eu não tinha, que eu não sabia. E eu sempre, né? E aí chegou um dia assim, se eu não vendesse, eu estava desempregada, né? E comecei a vender. E eu tive que botar a cara a tapa. Paciência. Vou errar nas primeiras vezes, né? Entre erros e acertos, a gente vai conseguindo fazer. Fracassei? Fracassei. Aprendi com meus fracassos. Mas fiz ação. Né? Então, muito é da ação que a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem que agir mais e procrastinar menos e desistir menos das coisas. Tudo isso faz parte da autossabotagem. Então, a gente se sabota o tempo inteiro. Sempre deixar que os outros decidam suas vidas, mas pensando que não sabe o que fazer. Quem já passou por isso? Quem já deixou de fazer as coisas, de assumir responsabilidade da sua vida e deixou na mão de outra pessoa para resolver? Isso é bem comum na sociedade. Muito, muito comum. Né? A gente, principalmente nas famílias, né? Passa-se a responsabilidade para resolver as coisas para uma pessoa só. Os outros ficam só assistindo a situação, né? Por quê? Porque não querem se autorresponsabilizar. Aí já dizem, eu não sei fazer isso, eu não sei como resolver, então resolve para mim. É mais fácil, né? Botar a batata quente na mão do outro para o outro resolver, porque se der errado, a culpa é dele, né? E aí a gente vai se auto-sabotando, né? Assim, por não querer a responsabilidade. Exatamente. E aí jogando nas costas do outro a nossa vida, as nossas frustrações, sentimentos e emoções negativas, porque eu não sou aquilo que eu queria ser em função do outro. Mas você tomou a sua vida para si? Você fez a sua vida? Você tomou as suas decisões? O foco é sempre fora, né? A gente não aprendeu a olhar para a gente. A gente cresceu aprendendo a olhar para fora, né? Não olhar para a gente. Quantas vezes... Eu vou pegar um exemplo assim bem simples, né? Quantas vezes um filho pequeno, por exemplo, né? A criança chega e diz assim... tô com dor de barriga, mãe. Ai, tá doendo a minha barriga. Ah, não é nada, isso aí já passa. Foi alguma coisa que tu comeu, não é nada. Então, não olha, não diz para a criança, não conversa com ela, né? Mas o que tu tá sentindo? Como é que é essa dor, né? Para a criança ir falando para ela saber explicar o que ela tá sentindo, né? Então, se perceber, né? Se perceber.
Aonde está a dor? O que eu comi? Sabe? Como é que eu estou me sentindo? É se questionar, né? Por que está acontecendo aquilo ali? E a gente, não, isso não é nada. Isso é só, toma um remédio para dor de cabeça aqui, um remédio para dor de barriga que deu, passa. E a gente não se pergunta. Não se E dá conta de si mesmo. isso são exemplos bem práticos que a gente está falando da nossa falta de autoconhecimento, né? Que a gente não aprendeu a se conhecer, né? Então, muita coisa que a gente vive hoje, né, é resultado desse nosso não conhecimento de nós mesmos, por não termos o foco em nós, por mantermos o foco no externo, né? Assim vamos desenvolvendo diversas crenças, o que? Limitantes, aquelas que nos cortam, nos podam, medos, e acabamos por preferir permanecer na zona de conforto e ponto. Muita gente não quer sair da sua zona de conforto, muita gente não quer abraçar o novo, a responsabilidade das suas próprias vidas, olhar para dentro de si. Porque é difícil, é chato, por que eu vou fazer isso? Então prefere tomar um remédio para dor de cabeça do que descobrir por que está com dor de cabeça. É bem isso. E a gente precisa entender o seguinte: enquanto a gente não desperta para esse nosso desenvolvimento, né, como pessoa, para nossa evolução, para o nosso despertar, né, a gente continua sempre sendo comandado, né? A gente aceita ser comandado porque a gente não quer arriscar, porque eu tenho medo de fracassar, né? Porque eu tenho medo do julgamento. Ah, mas o que vão falar de mim se eu fizer tal coisa e vai dar tudo errado, né? Por quê? Porque o foco está na opinião dos outros, no julgamento dos outros, na aprovação do outro, porque a gente não olha para a gente, né? A gente não tem o hábito de nos presentear quando a gente realiza uma coisa bacana, né? Quantas pessoas aqui podem ter dificuldade com o dia do aniversário? Eu ia Quantas falar. pessoas tu conhece que as pessoas dizem assim: ah, grande coisa fazer aniversário, ah, que droga fazer aniversário, né? Eu teve uma fase da minha vida que eu não comprava bolo de aniversário, não tinha velhinha para cantar parabéns para mim. Eu não me importava com isso, eu não dava importância para isso. Por quê? Porque eu não olhava para mim. Não tanto fez como tanto faz. Ah, meu aniversário é um dia como qualquer outro. Eu cansei de dizer isso. É um dia como qualquer outro. E hoje eu entendo que não é um dia como qualquer outro. É um dia especial. É o dia do meu aniversário. É o dia que eu nasci. É mais um ano de vida que eu estou completando. Então, é importante sim. Ah, mas não vai ter ninguém para cantar parabéns para mim. Como que não? Eu vou cantar parabéns para mim. Entende? Então, é isso que a gente tem que olhar. É aí que a gente começa a se... É se sentir feliz sozinho. É se sentir feliz sem ter o outro na volta, né? É assim, estou bem comigo mesmo, estou feliz comigo mesmo, eu vou comemorar comigo mesmo. E tá bom, tá legal. Então a Porque gente coloca muito no é, outro a expectativa da nossa vida na mão de outras pessoas. porque é só a partir dessa autoaceitação da gente que a gente vai conseguir aceitar as outras pessoas. Que a gente vai ficar feliz pelo aniversário das outras pessoas também, entende? Porque, voltamos de novo, é uma coisa que a gente fala, acho que toda semana aqui, tudo começa a partir de nós, né? Então, foque em você, olhe para você, neste momento, né? Antes da gente falar aí, nós vamos pega papel e caneta, porque a gente vai dar orientação, vamos passar dicas de como vocês podem começar a anular a autossabotagem, tá? Então fica aqui com a gente,
pega papel e caneta, porque vai ter dica muito importante, tá? O que está acontecendo neste momento da nossa vida, né? O que a gente está vivendo agora? Um grande chamado para nos autoconhecermos e para gerenciarmos as nossas emoções, tá? Eu vou dar um exemplo, assim, de mim mesma, tá? Eu e a Vivi, a gente gosta muito de nos colocarmos como exemplos, né? Sobre tudo aquilo que a gente fala, né? Porque, lógico, a gente estuda muito, a gente pesquisa muito, mas nós precisamos testar em nós. A gente tem esse hábito, né? Isso é a nossa maneira de desenvolver o nosso trabalho. Tudo que a gente fala para vocês, tudo que a gente, como é que é, bota a cara aqui na internet e vem falar, a gente testa na gente, para daí poder falar para vocês, entende? Mesmo que o doutor fulano de tal, lá não sei das quantas, no ano não sei quanto, falou tal coisa, a gente procura testar em nós, para ver como é que funciona aquilo, tá? Então, assim, ó, vou dizer para vocês que ontem à noite eu assisti, antes de dormir, 2 vídeos que falavam de uma forma trágica, vamos dizer assim, sobre o momento que nós estamos vivendo, tá? Assim, avisos impactantes, avisos um pouco assustadores, né? Resultado, eu não consegui dormir direito, né? Não dormi bem. Eu acordei hoje pela manhã com um pouco de dor de garganta. Eu tive diarreia, ou seja, eu entrei naquela sintonia. Eu somatizei, a gente diz, né? Eu somatizei as emoções que estavam sendo transmitidas naquele vídeo, né? Naquela maneira de falar. Eu somatizei aquelas emoções no meu organismo, através do meu pensamento, das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? Eu entrei naquela sintonia ali do que estava sendo falado, daquele pavor, daquele medo. E aí, então, hoje de manhã, eu e a Viviane conversamos, e aí, mais uma vez, a gente comprovou, sim, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles nos curam ou eles nos adoecem, né? Isso aí. Então, mas e daí o que tu fez? O que eu fiz? Eu fiz minhas orações, eu acendi incenso, eu escrevi no meu caderno da gratidão, eu escutei mantras, eu tomei chá, né? Eu coloquei meus cristais aqui bem pertinho de mim, eu conversei com a Viviane, ou seja, várias oportunidades, várias possibilidades de sair daquela situação. Porque eu sei que se eu permanecesse escutando aquelas vozes, né, e dando atenção para aquele medo, o que ia acontecer comigo? Provavelmente, agora à noite, eu estaria com febre, eu teria que procurar um posto de saúde e eu iria adoecer. Vocês entendem, então, o que a gente quer explicar para vocês? Na prática, é assim que acontece. Então, o que faz? Por isso a gente fala, né? Pare de assistir jornal. Esses jornais mais sangrentos. Gente, tem um jornal, eu não sei em que canal é, mas acho que é TVE, que é um jornal mais ameno. Ele não é um jornal sangrento, que só aparece desgraça de cabo a rabo, que só fala em morte, em isso, em desgraça. Gente, desconectem disso. Isso adoece a gente, porque a gente conecta com aquela energia. Eu sempre disse que quando eu almoçava em restaurante, quando eu vendia as roupas, né, que eu parava para almoçar, eu sempre escolhia restaurantes que não tivessem TV na hora do almoço. Porque eles colocam naquele jornal, eu não conseguia nem almoçar, às vezes eu até passava mal com a comida, de ouvir, mesmo que eu não quisesse prestar atenção no que estava dando TV, o meu inconsciente estava ouvindo aquilo.
E às vezes eu ficava ruim do estômago, porque eu estava ouvindo aquelas desgraças, que eu, na verdade, não queria, que eu já não me conectava mais com aquilo ali. Então a gente vibra naquela que o repórter está falando, né? A gente se compadece, a gente fica triste, a gente chora, porque às vezes envolve idosos, crianças, mulheres, a gente se compadece. Quando a gente se compadece, a gente sente. E aí a gente pegou aquela energia, pegou aquele sentimento, aquela emoção. O nosso subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então as novelas passam muito isso. Então cuidem o que vocês estão olhando, o que vocês estão escutando, porque dependendo do que vocês estão fazendo, interfere diretamente no teu organismo, no teu corpo físico, porque passa por sentimentos e emoções. E o cérebro não reconhece que aquilo ali é uma mentira, porque tu está sentindo. Quando uma novela acontece, um capítulo ali, uma cena que te comove, tu tá sentindo. E se tu tem raiva, se tu revolta, você tá sentindo. Então, você está liberando processos químicos no seu corpo que vão trazer doenças, sim, com certeza. O medo, quando a gente se deixa tomar pelo medo, né? Pelo medo, pelo desespero, nós baixamos, assim, de uma maneira, eu acho que quase a zero, a nossa imunidade. Está diretamente ligado com a nossa imunidade. Pensem sobre isso, por favor. Conversem com seus familiares sobre isso. Quando nós ficamos com muito medo, nós adoecemos. No momento que mais e mais pessoas compreender isso e nós nos unirmos e não assistirmos mais esse tipo de notícia, eles vão cair, isso vai parar, entende? Audiência, né? A audiência cai, entende? Porque só depende de nós mudarmos o quadro que está acontecendo. Tudo isso que a gente está vivendo, dos cuidados aí que a gente fala a todo momento, é máscara, mas máscara que funcione, porque agora a gente já sabe que tem máscara que não funciona. Então, máscara que funciona, álcool gel, lavar a mão, distanciamento, que a gente sabe que é difícil. Hoje eu e a Viviane conversamos também sobre isso. As pessoas precisam andar nos ônibus, no trem. As pessoas estão aglomeradas para ir trabalhar. As pessoas estão adoecendo dentro das indústrias, na linha de produção, porque as pessoas estão aglomeradas numa linha de produção. As pessoas estão trabalhando, estão adoecendo porque estão ali todas juntas, entende? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que elevar as nossas emoções com confiança, com oração. A gente tem que, sim, olhar para o céu e pedir cura. A gente tem que, sim, pedir ajuda para Deus, para o universo. A gente precisa. É o momento de nos ligarmos novamente com a espiritualidade, com a natureza. Né? E eu não falo em questão religiosa, nós não falamos em questão política, nós estamos falando de pessoas que cuidam de pessoas. Isso aí. Independente de crença religiosa, independente de partido, independente de sexo, de raça, independente de qualquer coisa. Simplesmente pessoa. Nós somos pessoas que precisam e devem cuidar de pessoas. Chega de brigar no trânsito. Chega de brigar com o vizinho. Chega de briga. Chega de ódio. Porque nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje por tudo isso que a gente criou antes. Né? Então, é o momento de mudar. A gente precisa. E é por isso que a gente está aqui conversando com vocês e explicando. Porque no momento que tu trava de medo, tu estás te auto-sabotando para contribuir com a melhora e com a cura. Além de estar te adoecendo, tu estás te
travando para auxiliar. Ah, mas eu não posso ajudar ninguém, eu não posso fazer nada. Pode. Tu sabe conversar? Sei. Então, olha para o céu e conversa. Já é, Simples ajuda. assim. Eu não sei Vamos lá. fazer oração, eu não acredito em oração, beleza. Não precisa acreditar. Então, só olha para o céu e pede cura para o planeta. Pronto. Só isso. É muito simples, tá? Boa noite, Vamos lá. Lela. A Graziela chegou aí. Como anular os sintomas da autossabotagem? Vamos? Anotem, gente. Anotem o que Anotem. a Vivi vai falar, porque é muito importante, tá? Não existem caminhos sem obstáculos. E os desafios certamente estarão presentes em todas as esferas da vida. O primeiro passo para anular o processo de autossabotagem é ter convicção a respeito das coisas que desejamos conquistar e realizar. Aonde você quer chegar? O que você deseja para a sua vida? Escreva. As pessoas geralmente não têm segurança em suas próprias ideias, por conta de questões emocionais, que estão relacionadas às crenças limitantes, que foram desenvolvidas ao longo da sua vida. Então, como a gente estava falando, as crenças limitantes vêm, então, da fase infantil que você carrega para a vida toda. Então, agora você tem que ver o que você realmente acredita e o que você realmente não acredita mais. É bem aquele negócio do Papai Noel, né? Quando eu sou criança, eu acredito no Papai Noel. Quando eu sou adulta, eu já não acredito. Então, é uma crença. Então, o que você já não acredita mais? Tem a ver com aquilo que tu falou antes, né, Viviane? Eu não acredito na minha capacidade. É uma Né? crença. E para mudar esse processo, precisamos do autoconhecer, cuidar mais da nossa autoestima. Isso nos dará confiança e espantará o medo que nos trava no mesmo lugar. Então, quando a gente se autoconhece, então a gente começa a destravar a nossa vida, porque a gente vai limpando essas crenças limitantes, né? Esse medo infundado, porque assim, existe uma diferença entre medo e perigo. O medo é o fantasma que eu crio na minha mente. O perigo, ele é real, tem que sair correndo mesmo. Né? É bem o tipo do homem das cavernas, que ele tinha que matar, né, e se proteger por causa dos dinossauros. Era perigo real, ele tinha que correr. Mas de um medo? O medo você criou na sua cabeça. Então, você tem que resolver esse medo. Por que esse medo te paralisa? Tá? E quando esse medo toma conta da sua vida, ele se torna a síndrome do pânico, a depressão, e aí por aí vai. Devemos entender o que nos move, o que é felicidade para nós. O que te move todos os dias, o que te faz levantar da cama todos os dias. O que é felicidade para você? A felicidade real, não a felicidade que ela vem do outro. Eu só sou feliz se o outro fizer. Eu só sou feliz se eu conseguir comprar tal coisa. Não, a felicidade ela é interna. O que é felicidade na real para você? O que você realmente... assim, eu comer um pão de queijo me deixa feliz. É simples a felicidade. A gente que montou um circo em cima da felicidade. Mas a felicidade ela é bem simples. Um pão de queijo me faz feliz. Ok? Precisamos traçar estratégias para alcançar os nossos objetivos. Precisamos fazer o passo a passo. Precisamos escrever aonde eu quero estar daqui a 3 meses. Aonde eu quero chegar daqui a 1 ano. Aonde eu quero estar daqui a 3 anos. O que eu quero da minha vida? Né? O que você quer da sua vida? Qual é os seus sonhos? Escreva. E aí faz o passo a passo. Para chegar nesse sonho, eu preciso disso, disso e disso. E põe em ação o seu planejamento. Quer falar um pouco, Cris? Nós devemos, olha só, presta bastante atenção. Nós devemos levar a sério as nossas decisões, tá? Porque, como eu falei antes, o que nós estamos vivendo hoje é o resultado das nossas decisões de ontem. Então, aquilo que eu me omiti há anos atrás é o resultado do que nós estamos vivendo hoje, né? Isso aí. Quando nós nos omitimos para não sermos contrárias, no caso, né, a opinião de um grupo, né,
Ah, não, eu não vou dar minha opinião porque deixa eles resolver lá e coisa e tal. Eu entreguei o meu poder pessoal de decisão na mão das Para outras outro. pessoas. E aí, então, o que elas decidirem, eu vou ter que aceitar. É Entende? diferente de assim, eu dou minha opinião, mas aí no geral resolveram outra coisa. Mas tu falou a tua opinião. Mas no geral foi acordado outra coisa. É diferente de se omitir. Exatamente. Então, uma coisa muito importante também, para você anular, acabar com essa autossabotagem, tá? Você não deve ter medo de fracassar, né? A gente já falou isso. Por quê? Porque a perfeição humana não existe, tá? Por que que não existe? Porque nós estamos em evolução, em aprendizado. E esse momento que nós estamos vivendo acho que um dos maiores aprendizados de vida, de união, de colaboração, né, de compaixão, né, de compartilhar, tá? Então, vamos aprender, né? E como a Viviane estava falando, a gente deve sempre estar abertos a novas ideias e às sugestões das outras pessoas. Eu posso pedir opinião e eu devo pedir opinião quando eu tenho dúvida, mas eu tenho que filtrar. Pedir uma opinião não significa deixar o outro decidir por mim. Significa eu ampliar a minha visão, eu ampliar o meu entendimento sobre aquela situação, tá? Então, vamos começar a entender as diferenças das coisas, certo? Então, tentar uma coisa assim, ó, que a gente precisa, eu acho que a gente pode falar, é abolir, né? É abolir, né, da nossa maneira de ser, da nossa vida, é tentar agradar as expectativas dos outros. Esse é um dos principais motivos que nos levam à autossabotagem. Isso acontece com a gente o tempo todo, tá? Porque a gente tenta fazer as coisas querendo agradar, imaginando o que o outro espera da gente. E muitas vezes o outro não tá nem aí pra gente, É. né? Uma expectativa dupla, né? A expectativa que eu tenho do outro, e o outro às vezes nem tem expectativa tanto assim. E a gente cria aquela história na nossa cabeça e acaba a gente se auto-sabotando. Não, e mais ainda, muitas vezes o outro nem lembra que tu existe, É, verdade. né? Então, por isso, foca em ti, cuida de ti, né? Ah, mas eu não vou cuidar da minha família? Sim, vai. Mas primeiro tu vai cuidar de ti. Porque se tu não estiver bem, tu não vai cuidar deles de jeito nenhum. Um exemplo fácil é assim, ó. Eu tenho várias pessoas, moradores de rua, certo? A gente vai dar esmola. Só vai dar esmola se tu tiver o dinheiro no bolso para tirar e dar. A mesma coisa na sua vida. Tu só vai ajudar outra pessoa se tu tiver essa ajuda dentro de ti para ajudar o outro. Se tu não tem condições de fazer isso, você não vai ajudar. É bem isso. Se eu não tenho condições financeiras, se eu não tenho condições emocionais, se eu não tenho condições físicas, como é que eu quero ajudar outra pessoa? Então, primeiro se ajuda, sai você do buraco, para depois estender a corda para outro, né? Ou estender a mão para outro. É um momento bem delicado que a gente precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo e ter este aprendizado. Olhar para a gente, estarmos firmes, saudáveis, para poder, então, ajudar. Uma coisa que eu li hoje que me chamou a atenção é que muitas pessoas estão desesperadas porque estão trancadas dentro de casa, né? Porque não pode sair de casa. As pessoas estão enlouquecidas porque estão trancadas dentro de casa. Em qual momento essas pessoas vão agradecer por estarem protegidas dentro das suas casas? Não preciso trabalhar, não preciso sair, né? Tá entendendo a mudança de entendimento, a mudança do olhar para a situação é a mesma.
Estou trancado dentro de casa, não posso sair, né? Mas eu estou protegido dentro da minha casa. Então, o que vai ser melhor? Eu focar e agradecer que eu estou protegida, ou eu ficar discutindo, batendo perna, gritando, xingando, me revoltando porque eu não posso sair para a rua? O que a gente vai escolher fazer? Né? Ficar Viva o seu chorando e se melhor, né? lamentando porque eu não posso ir para tal lugar. Ai, ficar triste, chorar, se sentir mal, doer no coração, porque eu queria tanto estar em tal lugar e eu não posso. Agradece onde tu estás, agradece por tu ter um local para estar, né? Muda essa frequência. Vamos sair do vitimismo, porque o vitimismo é um dos, eu acho que a gente pode dizer, um dos pilares da autossabotagem, né, Vivi? Vitimismo é. Então, vamos sair daí, né? Isso. E nessa busca toda que as pessoas têm por aceitação e pertencimento, né, das outras pessoas, dos outros locais, é que tiram o foco das pessoas de olhar para as suas prioridades, para os seus sonhos, né? Muitas vezes a gente faz os nossos atendimentos individuais e a gente pergunta qual é o teu sonho, né? Qual é o teu maior sonho? E aí qual é a resposta? Meu maior sonho é ver o meu filho formado, é ver o meu marido feliz, o meu maior sonho é não sei o quê, não sei o quê. Tudo é sonho fora da pessoa. E aí a gente insiste na pergunta: qual é o teu maior sonho? Ah, o meu maior sonho é tudo isso que eu já falei. A pessoa não tem sonho para ela. Ela tem sonho para os outros. Daí se realiza. Pensa bem, é o que acontece. Aí os filhos se formam, se casam e vão embora. Aí há uma separação do marido. E a mulher, e agora? Qual é o meu sonho? Eu não tive sonho, o sonho era outros, e se for embora. E agora? O que eu faço comigo? Né? Muitas pessoas que a gente atende, acontece isso. Né? Não sonha, não cuidar da sua própria vida, cuidar da vida dos outros o tempo todo, e aí se tornam perdidas na vida. Então, nós queremos deixar aqui para vocês hoje uma pergunta, e nós desejamos muito, sinceramente, que quando vocês forem deitar hoje, vocês comecem a pensar, tá? Quando que vocês vão começar a praticar o autoconhecimento mesmo? O mês que vem? O ano que vem? Acho que amanhã, hein? Acho que hoje, hein? Vamos fazer a nossa parte, vamos olhar para nós, vamos fazer as nossas orações, vamos parar de discutir e de brigar e de querer ter razão, porque neste momento o que nós menos precisamos é ter razão. Neste momento nós precisamos ter cura, alimento e trabalho. Verdade. Razão não. Uma coisa que eu lembrei agora sobre o fracasso. O fracasso só acontece se a gente permitir, porque a gente não vai aprender, a gente não aprendeu a planejar. Se eu quero fazer uma transição de carreira, eu planejo essa transição. Se eu quero empreender e trabalho ainda no emprego, eu planejo este empreendimento para depois. Nunca faz de forma irresponsável. Quando a gente faz isso de forma irresponsável, a gente fracassa com mais facilidade. Então, assim, aprendam a planejar o que vocês querem da vida, para que o fracasso não aconteça. Então, existem ferramentas para que isso não aconteça. E o autoconhecimento e o planejamento é uma coisa que ajuda muito a não fracassar. É isso que eu tinha lembrado agora, vou deixar para vocês. Gente, alguém vai colocar para nós aqui nos comentários se valeu a pena participar dessa live hoje? Alguém pode dizer alguma coisa para nós? Valeu a pena?
Coloca aí para Gostaram? nós. Sim, não, qualquer coisa, uma mãozinha, qualquer coisa. Qual foi o Só insight? para Caiu alguma ficha? Teve algum insight agora? Ah, brilhou alguma coisa? Nos auxiliem aí. mostrar, para que a gente saiba que vocês estão conectados aqui com a gente, que a gente está conseguindo nos fazer entender, porque se vocês não interagem, parece que nós estamos falando, eu acho que, como é que se diz? É jogando palavras ao vento, né? Bem... Então, por favor, digam aí para nós. Fez sentido para vocês o que a gente falou? Sim? Não? Vocês gostam desses assuntos? Não, não gostam? Mas Pode ser sincero, a gente aguenta. Pode ser sincero, a gente aguenta. coloquem aí nos comentários alguma coisa para nós. Na próxima terça-feira, nossa live no YouTube falando sobre espiritualidade, né? Uma conversa franca sobre espiritualidade. E na próxima quinta-feira, aqui de novo. Ah, o Alessandro, sim. A gente tem surpresa para a semana que vem, né? Que a gente não postou ainda. Vamos revelar aqui hoje? Segunda-feira, a partir desta segunda-feira, dia 22 de março, iniciam lives semanais às 18 horas no Instagram da Cris e da Vive, @Instituto UCI, tá? A gente te encontra lá.